que o Salmo 115 faz, nós vimos há 2 semanas. A diferença entre Deus e os ídolos. Deus e os ídolos. Exatamente. Quando Deus dá essa resposta para Moisés, é tão interessante que Deus fala assim: eu não me defino em um só nome. E é interessante a gente pensar nisso. Porque qual foi a resposta do Senhor? Qual foi o nome que ele deu para Moisés? Vai lá, diz ali, qual que é o nome? Eu sou o que sou. Tá, eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. E é interessante que o tempo verbal ali no hebraico está no futuro. Então você pode ler: eu serei o que serei. Define quem ele é. Isso é impressionante. De novo, eu uso a ilustração do Salmo 115, que Deus não consegue definir. Nós estudamos teologia? Sim. Nós queremos saber de Deus? Sim. Mas eu disse a você no início dos nossos estudos, qual era a minha preocupação quando a gente fala de doutrina? Rapidamente já vem na sua cabeça: pronto, já estamos querendo colocar Deus naquela caixinha ali, Deus só se molda a nossa doutrina. Peraí. Nós queremos aprender da doutrina para aprender do caráter de Deus. É isso, por isso nós estamos partindo do princípio que nós, estudando doutrina, nós queremos saber do caráter de Deus. Esse é o ponto. Não que nós queremos moldar Deus na doutrina batista que nós temos, não. Não é à toa que eu disse aos irmãos, né? Alguns irmãos já perguntaram para mim alguns nomes da história que interpretaram a Bíblia, homens santos, homens crentes que escreveram, homens de literatura, homens piedosos. Amém. É uma bênção isso. Mas eu não sigo homens, eu sigo o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia apresenta mais textos referentes a determinada doutrina, apesar que, quero abrir um parênteses importante aqui, né? A Bíblia traz os paradoxos também, né? Algumas coisas que não fecham. Eu lembro muito do sermão de Pedro, em Atos 2, quando ele diz assim: Jesus morreu segundo os pré-desígnios de Deus. Vamos ser bem sinceros. Quem levou Jesus à cruz? Está com medo de falar, né? Pode falar. Jesus morreu segundo os pré-desígnios de Deus. Foi Deus que designou que Jesus passasse pela cruz. Sim ou não? Mas Pedro continua dizendo assim: mas vocês mataram Jesus. Quem matou Jesus? A segunda frase. Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Quem foi? Não, Pedro falou: vocês mataram Jesus. Quem é o responsável? Os homens. Mas vocês não acabaram de falar que foi Deus? Foi Deus ou foi os homens? Foi Deus, pastor. Eu prefiro acreditar que foi Deus. Eu sou da turma que fica que foi dos outros. Não, pastor, mas foi culpa dos homens. Esses tipos de paradoxos são maravilhosos para nós. Por quê, pastor? Mas nos deixa assim, pois é. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ainda que Jesus tivesse que morrer e passar pela cruz para nos salvar, nós somos culpados pelos nossos pecados. Como você vai fechar essa equação? Só no céu, queridos. E eu não vou poder te responder isso, porque eu não consigo. Eu só posso responder de uma forma: a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Simples assim. Quando Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Adão tinha o livre-arbítrio total, sem pecado, de escolher comer ou não comer. O que ele escolheu? Comer. Depois disso, eu já falei isso para os irmãos, Gênesis capítulo 5, nós seguimos a descendência de Adão. Nós não escolhemos não comer. Depois do pecado, queridos, o nosso livre-arbítrio, a gente até conversou sobre isso, né, um tempo atrás. O nosso livre-arbítrio foi contaminado pelo pecado. Irmãos, não é à toa que homens incrédulos fazem assim: fazer uma boa ação para o fulano ali. Ele vai e faz uma boa ação, leva uma cesta básica. É uma boa ação, sim ou não? É. Aí depois ele chega e fala assim: o pessoal tem que fazer igual eu levei a cesta básica. Ué, aquela boa ação foi boa ou não? Deixou de ser boa? Não deixou de ser boa ação. Não abençoou as pessoas? Elas não comeram da cesta básica? Mas peraí, eu entendi o que você falou. Eu estou falando da bênção da cesta básica. Deixou de ser uma bênção para a família? Não, a pessoa comeu, está se alimentando, não é?
essa atitude demonstra que aquela bondade, ela, além de ter abençoado a pessoa, ela foi maquiada, porque na verdade a pessoa queria glória. Gente, mas uma atitude de bondade. Pois é, queridos, isso sabe o que se chama? Pecado. Isso é pecado. Nós nascemos assim. Queridos, é tão interessante. Nós vemos isso nas crianças. Que coisa linda são as crianças, não é verdade? Fala a verdade. Essa semana eu recebi umas mensagens, gente, olha, que me fez assim, foi muito alegre ouvir aquilo ali, foi uma bênção, né? E ver eles falando assim na sinceridade deles, e falam mesmo, né? E diz mesmo, é muito jóia. Mas você vê que se colocar numa sala 2 crianças e um brinquedo só, eu acho que vai ser difícil uma chegar e falar assim, brinca à vontade você. Quando você se cansar, eu brinco. Eu vou ficar esperando vocês desfrutar desse brinquedo. Acontece isso, queridos? O que acontece? Pode mais, não, chora mais, como é que é? Chora mais quem pode menos, é isso? Chora menos quem pode mais. Eu cheguei primeiro, é meu. E sabe o que é interessante? Às vezes a criança não está querendo nem brincar. Ela nem gosta daquele brinquedo. Mas o prazer dela é que a outra não fique feliz. Pastor, que coisa feia! Pois é, isso é pecado. Qual que é a nossa maturidade com relação a isso? É demonizar as crianças? Não. É ensiná-las. Deuteronômio 6. Ensinar o princípio de compartilhar. O princípio de servir desde pequeno. Desde pequeno. Então, são essas coisas que nós começamos a ver que o ser humano é assim, né? Mas voltando aqui para os nomes de Deus, nós demos um salto aí com relação à doutrina. Os nomes de Deus, o que é importante para nós olharmos, né? Por exemplo, os nomes nas escrituras, geralmente eles são representativos. Não todos. Alguns nomes são nomes como nomes, assim, normais, né? Como nós mesmo, né? Mas alguns vêm acompanhados de significados, exprimindo a natureza essencial da pessoa em questão. Então, compreender o nome é entender o caráter da pessoa, é entender quem ela é, né? Por exemplo, uma palavra antiga pertencente ao dialeto semítico é o El, que significa Deus. Isso vem do dialeto semítico, que é muito usado a pessoa de Deus. Essa palavra significa forte, poderoso, né? Um ser mais forte que o homem. Essa palavra El, por isso que ela vai aparecer muitas vezes no nome de Deus. Alguns nomes possuem esse sufixo, né? Por exemplo, Samuel, né? Daniel, né? Esse El aí, por exemplo, Daniel, Dan é juiz, né? Então El é Deus, então Deus é meu juiz, né? Shamuel vem de Shem, né? Shem é nome, então nome de Deus, Shamuel. Então tem alguns nomes assim. O meu nome eu fui ver na descendência, veio de Dionísio, do deus do vinho. Eu falei, nossa, acho que a minha mãe não pensou nisso não. Por exemplo, quando nós escolhemos o nome da Helena, eu pensei naquela briga toda que a Helena lá de Troia lá provocou, né? Aquela coisa toda dos gregos, troianos, aquelas coisas. Eu não pensei nisso, né? Eu pensei na sonoridade do nome, achei bonito. Muitas vezes a gente coloca nome assim, né? Mas na Bíblia geralmente apareciam nomes que eram relacionados à pessoa, né? Por exemplo, aqui, ó. Nós temos Abrão, que é pai exaltado. Mas Abraão, e foi Deus quem mudou o nome dele, pai de multidão, né? Seria o pai de multidão. Jonas, por exemplo, é pomba. O que fazia uma pomba no passado? O que ela levava? Levava mensagem. O que Jonas fez? O que Jonas fez mesmo? Fugiu da presença de Deus, né? Para levar mensagem para onde? Para Nínive. Mas ele falou, vou para Tarsis, né? Mas ele acabou levando a mensagem. Jesus vem de Javé, é salvação, ou Jeová é salvação. A origem hebraica do nome é Josué. Então Jeová é salvação, Javé é salvação, né? Então no nome já tem isso, né? Nós vemos, por exemplo, qual era o nome que o anjo disse que era para ser dado para Jesus? Lembra-se disso? Ele se chamará Emanuel. Quer dizer o quê? Deus conosco. Então,
os nomes são imbuídos de significado. Não é isso? Agora vamos lá. Na Bíblia hebraica aparece esse tetragrama aqui. Yod, He, Vav, He. Eu não quero, pra gente, só para você entender, né? Lembra-se do nome que Deus falou para Moisés? Qual era o nome? Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, que está no futuro, né? Então, quando Deus traz esse nome para responder, a definição, a gente não consegue definir o nome em si. E tem um outro porém. Na língua hebraica, não existia, no início da escrita hebraica, não existia vogal. Era consoante só. Por isso que é lá, YHWH, Yod, He, Vav, He. Lembrando que do hebraico é de lá para cá, tá? Então não tinha vogais. As vogais foram colocadas pelos maçoretas séculos depois. Então, ou seja, tem seita aí que defende, não, o nome de Deus é esse. Nós temos um porém. Qual o nome de Deus? Não é à toa que o judeu não falava o nome de Deus. Como é que você vai pronunciar YHWH? Yah. E sem contar que é uma língua gutural também, né? Então você Yah. Yah. Esse era o nome de Deus. Yah. Como você vai pronunciar? Então, sabe o que eu fico pensando? Na soberania de Deus, ele falou assim, é isso mesmo. Para não virar idolatria. Para não virar idolatria. Senão daqui a pouco vocês vão me denominar ou me sistematizar em um nome só. Nós vamos ver depois os nomes que aparecem na Bíblia, o nome de Deus. E você vai ver assim, não dá para a gente dimensionar o nome de Deus propriamente somente naquele nome. Isso que é interessante. Olha só, a forma Javé, porque depois os maçoretas eles foram acrescentando, e é tão interessante que são pontinhos embaixo ali colocados na escrita hebraica, né? Eu acho muito linda a escrita hebraica, é muito linda mesmo. Eu pretendo, se o Senhor permitir, até o final da minha vida, me dedicar mais ao estudo do hebraico, né? Eu acho maravilhoso Deus ter escolhido essa língua, né? Que hoje já não é mais o hebraico que era falado antigamente, né? Então assim, foi colocado depois algumas vogais pelos maçoretas, que são aqueles que conheciam muito, né, da Torá, né, da escrita bíblica, para poder essa sonoridade ficar fácil da gente poder falar. Então olha só, Javé é a mais aceita entre os eruditos. Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. Inclusive aparece esse Javé nessa conversa de Deus com Moisés, né? Seguindo o costume que começou com a Septuaginta, a grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente a Javé, né? A RA, né, a revista atualizada, escreve Senhor. A forma Jeová ou Yehová, né, que só aparece a partir de 1518, não é recomendável por ser híbrida, isto é, consta da mistura das consoantes de Yahweh, o Eterno, com as vogais de Adonai, que é Senhor. Então, ou seja, no nome Yahweh, pensaram eles assim, se a gente chamar o Senhor de Senhor, Adonai, junto com o tetragrama de Yahweh, né, as vogais vão se combinar, de Adonai com Yahweh, então dá certo, e Jeová, então Jeová. Vocês já perceberam que Deus não vai ser definido somente no nome Jeová. Então, como vai pronunciar o nome de Deus? Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. E as determinados nomes dos quais aparece designando o nome de Deus. Bom, só quis trazer essa informação porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas o nome certo é Jeová. Se for pelo estudo antigo da palavra, o nome certo é Yahweh. Yahweh. Esse é o nome. Que colocando vogais, porque na época não tinha vogais, seria mais próximo desse nome, seria Javé. Então, essa questão de definir o nome, talvez a gente caia no erro, né? A gente caia no erro de tentar definir Deus no nome só, onde a gente não vai conseguir. Ok? Vamos continuar. Esses são os nomes que aparecem em nome de Deus. Elohim, Deus forte. Adonai, Senhor de tudo. E Yahweh, eu sou quem sou, eu serei o que serei. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon,
Deus Altíssimo, El Olam, Deus Eterno, Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yahweh Shalom, o Senhor é minha paz. Yahweh Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Yahweh Sekenu, o Senhor justiça nossa. Então esses nomes todos vão aparecendo, né? O nome de Deus. Então, por exemplo, as ações de Deus, né, demonstravam para nós, lembra do nome representativo? Quem era Deus. Então quando falava Yahweh Sekenu, o Senhor, o Deus da justiça, nele toda a justiça. Nesses textos vão aparecer Yahweh junto com essa classificação. Yahweh Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Então o Senhor tem controle sobre todos os exércitos. O Senhor é o Todo-Poderoso. Elohim, olha lá, Deus forte. No nome Elohim é interessante que o nome Elohim não são vários deuses, mas o nome Elohim aparece Deus em pluralidade. Pastor, está bugando minha cabeça aqui, pastor. Calma, né? É só para você entender que a Bíblia vai nos apresentando esses nomes. Então, cuidado. Essas seitas, de repente, vem aparecer, não, o nome de Deus, o único nome de Deus é esse. Você fala assim, ó, há um grande problema na sua interpretação aí. Porque qual o nome que era falado? Quando Deus estava nessa conversa com Moisés? Yahweh. Então, não tinha nem vogal. Como é que você vai pronunciar? É interessante que era um dos mandamentos. Qual era um dos mandamentos? Não falar o nome do Senhor em vão. Quero fazer um parênteses aqui com você, rapidamente. Irmãos, eu sei que a gente é divertido, eu sei que a gente conversa, a gente é alegre, eu sei que nós temos toda a liberdade como nós temos aprendido em Gálatas. Mas vou fazer um pedido seu como pastor e como irmão em Cristo. Não brinca as coisas de Deus, não. Brinca não. E eu estou falando com você, não pensando na punição, ainda que seja digno de punição, mas por falta de reverência. Deus é Deus. Às vezes, no meio cristão, cristãos fazem piada com o versículo bíblico. Pensa comigo, isso é legal? Pensa num Deus que se revela em todos esses nomes, se preocupar em revelar-se em todos esses nomes. Isso é legal, gente? Então, um pedido, como pastor que ama você, e como irmão em Cristo, faça piadinha com as coisas de Deus, não. Às vezes eu percebo, e olha só, vou dizer uma coisa para você. Parece que isso acontece mais no meio daqueles que são conhecedores. Os maduros na fé, eles fazem piadinha com as coisas de Deus, porque eles conhecem o Deus da graça, eles sabem doutrina. Cai nessa não. Vou fazer um pedido novamente. Pastor, você já fez esse pedido mais de uma vez, mas assim, é o temor que eu tenho com relação à sua vida e à minha vida também. Eu preciso me policiar com relação a isso, né? Não fazer brincadeira com as coisas de Deus. Não brinca não. Brinca não. A palavra de Deus é santa, ele continua sendo santo, ele continua sendo digno de toda reverência. Então, se aprendeu um versículo, decorou esse versículo, não faz piada com ele não. Vai entender na profundidade esse versículo. Vai saber mais sobre esse versículo que você está fazendo uma piadinha. Ah, pastor, só para descontrair. Descontrair com outras coisas. Descontrair com outras coisas. Mas com as coisas de Deus não. Tá bom? Só para te falar isso com amor. Com amor de pastor, de irmão em Cristo, que se preocupa com você. Então, quando você for fazer aquela piadinha e pensar naquele versículo, você fala, opa, eu vou pensar numa outra piada. Vou ser mais criativo. Eu não vou ficar usando o nome de Deus. Sabe, de maneira jocosa. Faz isso não. Isso não é bom para você e isso também não honra a Deus. Havia uma tradição que diz que todas as vezes que eles iam copiar as escrituras, quando chegava o nome de Deus, eles paravam, se ajoelhavam, oravam a Deus e voltavam. Alguns dizem que eles até se banhavam para escrever o nome de Deus ao copiar as escrituras. Então, irmãos, eu acho que a gente incorre no risco, às vezes, de ser muito extremista. Aqueles que, nossa, estamos aqui reunidos nesses conclaves, meu irmão, você não pode dar risada do diabo, não dê risada, não pode,
Na casa de Deus, crianças, tem que ser igual ao exército. Cuidado, vai nesse outro extremo. E também o outro extremo. Eu conheço Deus, Deus é meu amigão. Deus é meu parça. Deus, então fala aqui as coisas de Deus, brinca as coisas de Deus. Não, mas chega no púlpito, não. É engraçado, né? No púlpito não fala, né? No púlpito parece aquela seriedade de pessoa. No púlpito, olha, então, tem que ler, imposta a voz e tal, não sei o quê. Mas nas mesas, nas brincadeiras, Deus fica assim. Não. Nem um extremo, nem outro. Ser equilibrado. Com Deus não se brinca. Você brinca as coisas de Deus. Mais uma vez, às vezes vai fazer aquela piadinha, aquela provocação. Faz. Pensa numa outra piada. Pensa numa outra brincadeira. Mas não brinca as coisas de Deus. Eu tenho medo, sabe? Isso começa sutil. A gente começa a dar risada dessas coisas. E acaba trazendo coisas assim que a gente fala assim, peraí, é a palavra. É Deus. É sobre Jesus. É sobre salvação. É sobre mudança de vida. É sobre eternidade. Pode ficar brincando? Não faça isso. Ok? Queridos, tem alguns textos que a gente pode ler aqui, mas eu quero já passar para o Novo Testamento. Esses são os textos que aparecem no Antigo Testamento sobre Deus. Já no Novo Testamento, são essas 4 referências aqui, né? Theos, que é o Deus Supremo, Kyrios, Pater, que é pai, Kyrios é Senhor, Pater, que é Pai, e Abba, que é Pai em intimidade. Alguns até traduzem por papai, né? A ideia ali do Abba é assim, é um pai que está próximo. É o pai que vive dentro de casa. Essa é a ideia do papai, é o pai em intimidade. O pai em intimidade. O interessante, nós vamos estudar daqui a pouco, vamos falar sobre a Trindade. Né? A Trindade. E uma das coisas que foram desafiadoras com relação à Trindade foi que os nomes de Deus foram relacionados a Jesus. Isso é uma das marcas, se a gente pode dizer assim, umas características da divindade de Cristo. Porque os nomes de Deus foram designados a Jesus. Isso é muito interessante. Nós vamos olhar para um versículo que diz isso. João 8:58. Lembrando do versículo que nós lemos, Êxodo 3, 14 e 15. A gente leu desde o versículo 12. Então, João 8:58, olha só. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Os judeus se aproximaram de Jesus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E viste Abraão?
Vamos ler juntos, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, vamos lá. O que Jesus disse aí? O que Jesus disse? Oi? Sim, mas o que Jesus disse? Antes que Abraão existisse? Gente, agora pensa para um judeu ouvir isso. Então você está dizendo que você é Deus? E aí, irmãos? Você tem dúvida que Jesus disse isso? Então por que existe tanta doutrina ensinando que Jesus não é Deus? Um grande profeta. Tem dois homens, C.S. Lewis e John Duncan, que fez eles chamam de trilema. Eu achei muito interessante esse trilema. John Duncan foi um pregador, né? C.S. Lewis foi um escritor. Eu vou ler para vocês trilema. Formulou o que chamou de trilema. O que significa? O argumento de Duncan, ele é de 1859 a 1860, né? Onde isso ele foi dito, né? Cristo ou enganou a humanidade por meio de uma fraude consciente, ou ele próprio estava iludido e enganado, ou ele era divino. Esse é o trilema. Ou ele estava mentindo, ou ele não tinha noção nenhuma do que ele estava falando, ou ele era Deus. Não tem como fugir disso. Não há como escapar desse trilema. É inexorável, é fatal. Essa é a ideia. C.S. Lewis já disse isso em 1898, né? Ele disse assim, afirma que Jesus é o Senhor. Ele conclui: ou este homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo, pode ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Queridos, a gente precisa pensar dessa forma. Estamos encerrando a nossa aula, já foi mais curto hoje, né? Por causa dos avisos. Mas hoje Jesus estava mentindo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou ele estava mentindo. Ou ele estava louco. Eu sou Deus. Ou ele era Deus. A ideia do inexorável, né? É fatal, que diz ali o Duncan, né? Não tem como fugir disso, queridos. Jesus não era Deus. Tá, então peraí. Ele afirmou acerca de si mesmo que ele era Deus. Então está mentindo? Então você pode afirmar que Jesus estava mentindo. Não, ele não estava mentindo. Tá, então tudo bem. A primeira está descartada. Então ele é louco. Pancada. Eu sou Deus. Eu sou Deus e pronto. Disse assim. Não, Jesus não é louco. Então, peraí. Se ele não está mentindo e ele não é louco, ele é Deus. Entende que é importante a doutrina, queridos? Para nós sabermos esse Deus que nós servimos. Por que eu trouxe essa aplicação de João 8? Porque foi o próprio Jesus que disse. Agora, alguém aqui acredita que Jesus não conhecia a conversa de Moisés com Deus? Sim ou não? Você acha que ele não conhecia? Eu acho que Jesus lia a Bíblia. Foi uma das passagens mais importantes, porque depois dessa conversa de Moisés com Deus, o que aconteceu com o povo? Foram libertos. Da onde? Do Egito. É um fato muito marcante. Eles foram para onde? Depois? Para o deserto. Depois do deserto? Terra prometida. Então, gente, nossa, todo judeu ia conhecer isso. Então, quando Jesus falou, eu sou, opa, acabou. Ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Gente, os próprios judeus, o
próprio povo via os milagres que ele fazia e falava: não tem como fazer milagres se não for de Deus. Acontece, queridos, que nós cremos pela graça de Deus e nós sabemos que nosso Jesus é Deus. Amém? Vamos terminar nossa aula hoje. Voltamos daqui a 2 semanas, permitindo o Senhor, olhando para a teologia, pensando um pouco mais sobre os nomes de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver a presença de Deus imanente e o Deus transcendente. Pastor, nome difícil. Daqui a pouco a gente vai ver que vai ser muito presente para nós, né? A transcendência e a imanência de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Tá bom, queridos? Aliás, daqui a pouquinho não, dá 2 semanas, né? Senhor, obrigado pela nossa manhã, obrigado pela vez que estamos aqui reunidos, aprendendo do Senhor. Obrigado porque o nome que o Senhor deixou para que nós enxergássemos ao Senhor não limita a Ti, Senhor Deus. O Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus eterno, ou seja, Pai, o Senhor é Deus. Obrigado por se revelar a nós, pecadores. Nós somos tão pequenos, Senhor, mas o Senhor decidiu agir com graça na nossa vida. E nós chegamos ao Senhor, nós podemos estudar sobre o Senhor, nós não queremos, Senhor, limitar o Senhor em nada, porque nós não temos esse poder, nós não queremos ter esse poder, nós não queremos nem pensar nesse poder de limitar o Senhor. Pelo contrário, Deus, nós queremos depender do Senhor. Nós queremos andar como servos que amam ao Senhor, amam as coisas do Senhor, amam a igreja do Senhor, amam viver para o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque o Senhor deu o seu único Filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Eu Sou. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós podemos entender coisas tão profundas, coisas tão transcendentes a nós. Foge, Senhor Deus, do nosso contexto natural. Mas isso só acontece porque o Espírito Santo do Senhor age no nosso coração. Obrigado por isso, Pai. Te agradeço por essa manhã. Obrigado pela bênção de estar reunido com a tua igreja. Eu louvo, Senhor, por esse cuidado e por esse amor, Pai. Te louvo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu disse a você que eu não ia deixar de